dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Pedro Guilherme da Silva Gonçalves, sou aluno do quarto semestre de Agronomia na URI Santo Ângelo e hoje vim aqui conversar com vocês um pouco sobre inseticidas que atuam como reguladores de crescimento, né? Eles pertencem a inseticidas, a classe de inseticidas não neurotóxicos e primeiro a gente precisa entender como funciona o crescimento dos insetos, o seu desenvolvimento, né? Então, vamos apresentar aqui os reguladores de crescimento, né? Eles possuem um modo de ação diferente dos outros produtos convencionais. Eles atuam nas enzimas específicas da fase de desenvolvimento dos insetos e eles acabam apresentando em si baixa toxicidade aos mamíferos e aos inimigos naturais, além de baixa contaminação ao meio ambiente. Então, para a gente entender o mecanismo de ação, a gente precisa entender e explicar um pouco como funciona o crescimento dos astrópodes, né? Então, os insetos eles não possuem um esqueleto ósseo interno. Seus músculos acabam se fixando ao tegumento externo, ou seja, sua pele, né? Que é denominada de exoesqueleto. Essa estrutura serve também para proteger os órgãos internos do inseto. Então, o tegumento é composto por uma camada de células epidérmicas, sob uma membrana basal, a partir de qual emerge a cutícula, que esta apresenta 3 camadas sucessivas, que a mais externa é denominada de epicutícula, é fina, serosa e ela acaba sendo impermeável, né? Ela evita a perda excessiva de água sofrida pelo inseto. Daí temos também a camada intermediária, denominada de exocutícula, que ela é mais rígida devido a uma ligação de fibras e minerais, sendo predominante em besouros. E daí temos a camada mais interna, denominada de endocutícula. Ela é resistente e mais flexível, sendo características das lagartas. Então, vamos explicar um pouco também como ocorre a equidíase e como os hormônios jovens acabam atuando dentro de lagartas e outros insetos, né? Os picos de equidizona, né? A síntese dela, ela induz o processo de muda no inseto, enquanto a presença do hormônio juvenil em altas concentrações preserva as características imaturas do inseto durante essa troca, durante a muda, né? Portanto, a produção do hormônio juvenil precisa ser interrompida durante a metamorfose, para que o inseto passe a sua forma adulta, né? E posteriormente a produção é retomada, uma vez que esse hormônio regula também a maturidade sexual das plantas, né? E daí nós possuímos as principais classes desses reguladores de crescimento e temos a primeira delas, a síntese de quitina, né? O que é a quitina? Ela é o principal componente do exoesqueleto dos insetos. A síntese dessa enzima, né, é chave no processo de formação da quitina. Os inseticidas inibidores da síntese ele é um polissacarídeo, né, ela atuam sobre essa enzima, o que interfere na produção dessa mesma. E temos os principais sintomas que ocorrem na equidise, como mudança de exoesqueleto. Ela traz o desenvolvimento do inseto, causando deformações no processo, desidratando o inseto, o que ocasiona posteriormente na sua morte. Nós temos também as agonistas de equidisteroides, que elas acabam desencadeando o processo da equidise prematuramente, mais cedo, né? Elas acabam se ligando-se à proteína receptora do equidizônio, o que dá um start no processo de muda. Então a larva deixa de se alimentar após a ingestão do inseticida, uma nova cutícula é produzida por baixo da velha. Entretanto, né, a velha não se desfaz e a larva morre por inanição e desidratação. E temos aqui também as agonistas do hormônio juvenil, né? Elas são mímicas do hormônio juvenil e imitam o processo dele, impedindo as lagartas de puparem, mantendo as mesmas em sua fase jovem, né? Então, na sua equidise, elas ainda não estão preparadas para a troca do exoesqueleto. Essas moléculas imitam, né, como eu disse anteriormente, elas são mímicas do hormônio juvenil, elas ligam seus receptores, e então, portanto, esses inseticidas não controlam insetos adultos, né? Eles são
indicados para fases iniciais, larvais, para fases larvais, cuja muda não gera estruturas novas, né? Então, por outro lado, esse processo de metamorfose é severamente afetado, resultando em uma muda incompleta, que leva o inseto à morte, né? Ele não vai conseguir completar essa muda por completo, vai ocasionar deformação e vai levar o mesmo à morte. E temos também as antagonistas do hormônio juvenil, que elas interferem na síntese, né? Elas são contrárias, elas são antagonistas. Elas interferem na síntese do mesmo hormônio. Então o inseto acaba não saindo do período juvenil, pois não possuiu síntese de hormônio suficiente para sua equidise, levando, né, ao seu perecimento. E daí, por final, temos os disruptores de equidise, que eles afetam a classe de dípteras na muda ou na eliminação do exoesqueleto, o que gera insetos deformados posteriormente e eles não vão ter um desenvolvimento correto, levando também à sua morte.